Nós vamos ver em seguida algumas recomendações e conselhos que o Alter Rebbe nos dá sobre como nos preparar para a tefilá, para a oração, como nos preparar espiritualmente para experimentar na oração essa sensação elevada de despertar o amor da alma divina, de despertar a vontade e sede por espiritualidade, a ânsia em conectar-se a Deus. Isso tudo são coisas muito elevadas e que exigem um preparo prévio. Isso requer por parte da pessoa uma preparação para chegar a esse nível. Existem alguns tipos de preparações, não vamos ver todas agora, mas nós vamos falar particularmente de duas coisas que o Alter Rebbe menciona aqui, entre outras, que é dar tzedakah, fazer uma contribuição para a caridade antes da reza, como também o estudo um estudo inspirador, um estudo de ética, enfim, baseada na parte profunda da Torá, porque a parte profunda da Torá, a parte mística, esotérica, chamada de Nishmat Deoraita, no Zohar ela é chamada a alma da Torá. E já que nesse momento a gente quer dar vazão também à nossa alma e revelar aquilo que está na profundeza do nosso ser, às vezes um pouco encoberto, por isso o adequado antes da reza como estudo inspiratório e preparatório é estudo da parte profunda e mística da Torá, a alma da Torá. De qualquer forma, falando de preparativos, depois que o Alter Rebbe nos explicou o grande efeito espiritual da oração, que é revelar o amor intrínseco presente na nossa alma, de despertar a nossa sede e ânsia por divindade e espiritualidade, buscar a conexão com o divino. Então, uma vez que nós vimos que a oração tem essas propriedades, tem esse efeito, tem essa capacidade de despertar dentro de nós esse amor a Deus, isso através de meditação, reflexão, como a gente explicou, quando a pessoa se conscientiza de forma profunda sobre a unicidade de Deus, como Deus é a única existência absoluta e verdadeira no mundo. Deus, mundo, o mundo é Deus e Deus é o mundo por si só é insignificante, nada representa, ele não tem vida própria e autônoma, ele não tem existência própria. Deus é tudo, portanto o que nós devemos buscar é a divindade. Então, tudo isso é decorrente da oração. Nos diz já que a oração tem objetivos tão elevados, como nós nos preparamos para ela também de forma adequada, para que a gente possa então conseguir mexer com os nossos sentimentos, tocar no íntimo do nosso coração, despertar o amor a Deus, etc. Então, como nós já dissemos, para que a pessoa chegue a esse nível de consciência, de conscientização, e de uma forma que muito clara, muito cristalina, muito firme, como nós falamos, a pessoa deve meditar de forma tal que no final é como se ela estivesse enxergando a olho nu essa realidade, que, como nós dissemos, no mundo materialista nosso, incorporados como estamos no corpo físico, isso não é uma tarefa simples, né? A pessoa conseguir vislumbrar e contemplar espiritualidade e divindade. Mas, como nós falamos, isso passa por uma meditação profunda que deve levar a pessoa a uma conscientização concreta, sólida, muito firme a respeito da divindade, da unicidade de Deus na hora da oração, que somente através disso vai se conseguir despertar esse amor a Deus que existe na nossa alma divina, no nosso íntimo. Então, para tanto, a alma nossa tem que se revelar. A nossa alma divina, que muitas vezes está reprimida, está encoberta, ela precisa se manifestar, ela precisa vir à tona e se revelar de forma evidente,
Se fazer presente, muitas vezes o que está presente mais no nosso ser, na nossa vida, boa parte do tempo que está, o corpo é um veículo, mas é a alma animal, com suas necessidades físicas, orgânicas, com seus desejos e paixões, inclinações, materiais, enfim. Mas aqui é necessário trazer à tona e revelar a alma divina. כי רק הנשמה הקדושה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש יכולה לבוא לידי הכרה כזו באמיתיות אחדותו יתברך. Porque a alma animal não vai chegar a essa meditação, reflexão, ela tem preguiça até de meditar sobre assuntos abstratos e de ordem espiritual e temas divinos, não é para a alma animal. Quem deve se esforçar nesse sentido é a nossa alma divina, e apenas a alma sagrada que nós temos dentro de nós, que é uma partícula da própria divindade, ela e apenas ela que pode chegar a esse grau de conscientização, de consciência sobre a unicidade de Deus, não só sobre a grandeza de Deus, mas como Deus é a única existência verdadeira, consistente e absoluta. Como nós vimos, a Neshama, a alma sagrada, é chamada no versículo de Ner Hashem, é chamada vela de Deus. Assim como uma vela, uma lamparina, kasher yesh eze masach mavdil ben arel ben haesh. Se houver alguma separação entre a lamparina e a chama, dehainu kshaner meutaf beze davar, se a lamparina estiver coberta com alguma coisa, então a chama não vai brilhar, não vai iluminar. A lamparina está lá e ela está acesa, mas existem encobrimentos que não estão permitindo que a chama se revele e ilumine. A mesma coisa também, seguindo essa analogia, a mesma coisa se aplica no campo espiritual, e é um dos motivos por que a nossa alma é comparada com uma vela, Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é a alma da pessoa, que às vezes temos que prestar atenção e ficar alertas e atentos, percebendo que às vezes essa vela, essa lamparina, essa chama divina dentro de nós, ela pode estar encoberta e portanto não está brilhando e iluminando. She'eino yachol le'air et nishmato bitfilato, e por isso, na hora da reza, na hora da oração, a pessoa não consegue iluminar a sua alma, fazer brilhar a sua espiritualidade. Por quê? Porque há encobrimentos, há ocultações. Então, a providência inicial, mesmo antes da oração, para poder surtir efeito a nossa oração, e na hora da reza, fazer brilhar, iluminar a nossa alma, para isso é necessário, antes da reza, tomar providências e retirar os obstáculos, retirar os encobrimentos, descascar, retirar as cascas e crostas que não estão permitindo a revelação da luz divina. Por isso, para que a alma divina possa iluminar de forma evidente o ser humano, então, primeiramente é necessário retirar todas as camadas que estão encobrindo, todos os impedimentos que estão ocultando, né? E esse deve ser o nosso preparativo antes da reza. Segue o Alter Rebbe nos diz, é trazido na Mishnah, no Tratado Brachot, que antes da reza, qual deve ser a postura da pessoa antes da reza? Koved Rosh. A pessoa deve estar circunspecta, deve estar no estado de seriedade, no estado de subordinação, de humildade, enfim. Assim dizem os nossos sábios. A pessoa só deve se postar para rezar nessa postura de Koved Rosh. Né? Qual é o significado literal desse Koved Rosh? Rashi fala, o comentarista clássico, Achna, uma atitude de subordinação, de humildade, de seriedade, diante de quem vamos rezar, etc. Mas aqui o Alter Rebbe, ele comenta, ele se aprofunda nesse tema e diz, por que então a Mishnah não falou claramente que a atitude que se espera da pessoa é essa atitude de subordinação, etc. Por que ela utiliza essa expressão Koved Rosh, em hebraico, traduzindo ao pé da letra, literalmente, Koved é algo pesado, peso da cabeça. Como alguém que está sentindo a cabeça pesada, ou a consciência pesada, como se diz. Por que ele utiliza essa expressão, não é, de Koved Rosh no Talmud, na Mishnah?
Então, o Alter Rebbe explica Sheu Amerirut al she'ein Israel li rosh meir bo begilui machmat avonotai avru roshi. O Alter Rebbe aqui ele recorre a algo que ele já nos comentou anteriormente, extraído do Arizal da Kabbalah Luriânica, que o nome mais elevado do nosso povo é Israel, o nome que Deus modificou para Yaakov, acrescentou para Yaakov, modificando, o que indica, como nós já falamos, Israel é composto de duas palavras, Lirosh, para mim a cabeça, ou a minha cabeça, Rosh significa cabeça. Então aqui no caso, quando se fala que a pessoa deve sentir antes da reza o quanto o peso da sua cabeça, o que significa, diz o Alter Rebbe, a pessoa deve sentir uma amargura pelo fato do seu lado mais elevado, que se chama Israel, que é a parte mais elevada da sua alma, aquela parte que é chamada de Israel. Por quê? Porque Israel Lirosh é a minha cabeça, é a parte superior, é a cabeça do nosso ser, é a parte mais elevada de nossa espiritualidade. A pessoa deve sentir uma amargura pelo fato desse nível superior da sua alma não estar se manifestando, não estar podendo se revelar, não estar presente de forma evidente dentro de si. E por que isso acontece? Mahmat avonotai avru roshi. Nas palavras do salmista, no Salmo 38, o rei David ele fala, às vezes os meus pecados passaram por cima da cabeça. Por que minha cabeça está pesada? Ou por que esse nível superior da minha alma, chamado, entre aspas, de cabeça, por que ele pesa? Por quê? Porque os pecados afetaram essa parte mais elevada da nossa alma. Então, antes da reza, a pessoa deve sentir kovedrosh, o peso que ele sente da cabeça, do fato da parte superior do seu ser, da sua alma divina não estar revelada, não poder estar, ela está limitada e reprimida, não poder estar evidente de forma explícita, agindo na pessoa. Então a pessoa deve sentir uma amargura por isso. Esse é o peso da chamada cabeça. E por que isso acontece? Por causa dos pecados, transgressões que afetaram, que encobriram, que limitaram essa parte mais elevada do nosso ser. Então assim explica o Alter Rebbe de uma forma mais mística e profunda essa passagem talmúdica e esse versículo nos Salmos. Ou seja, que o nome Israel, como nós já falamos, representa Lirosh, a minha cabeça. Isso se refere à alma sagrada que existe dentro de cada um de Israel, que essa é a parte chamada cabeça, a parte superior do nosso ser. Bisman she'adam oved et Hashem bekium haTorah ve'amitzvot, quando uma pessoa está seguindo no caminho divino, cumprindo Torah e mitzvot, venizhar milalechet achar tavot alev, ele não se deixa levar pelas paixões do seu coração, pelas atrações desse mundo, e ele evita de cometer pecados e transgressões. Então, com essa conduta, sua alma divina ela pode brilhar e iluminar de uma forma evidente, se manifestando. Porém, se a pessoa se desvia do caminho ideal, etc., fazendo o contrário, a pessoa comete transgressões, Deus nos livre. Sobre isso fala o salmista, que os meus pecados eles passaram por cima da minha cabeça, afetando a minha cabeça, que se refere à alma divina, a parte mais elevada do nosso ser. Ou seja, que as transgressões elas se sobrepõem à cabeça, a parte mais elevada da nossa alma. O mechassim, o mastirim, e elas encobrem e ocultam a alma, não permitindo que ela se revele. Isso significa que a pessoa, antes de rezar, deve sentir esse peso na cabeça, é o peso do seu afastamento de espiritualidade, dos pecados que ela cometeu, que afetou a sua parte mais elevada, que é a cabeça, que é a alma divina. Então isso significa trazer a pessoa essa seriedade, que a pessoa fique circunspecta, fique até em amargura antes da reza, ao pensar e refletir sobre o peso que está sobre ele, sobre a dificuldade que ele tem em função do seu afastamento de espiritualidade, o quanto isso comprometeu também
a sua espiritualidade e o poder da sua alma sagrada.